Oi, gente! Hoje eu venho aqui falar sobre A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula Le Guin. Le Guin? É um livro escrito por uma mulher. No ano de 1969, esse livro foi lançado e é um livro de ficção científica. Mas não se assuste, não se assuste. Ó, minha mão esquerda, a mão esquerda da escuridão, não se assuste, porque assim, quando a gente fala de ficção científica, a gente já pensa assim, disco voador e não sei o que lá, guerras e lá, né? Mas esse é um livro, a ficção científica é um pano de fundo para falar sobre as situações humanas, né? Para falar sobre o ser humano. Então, assim, esse livro foi escrito em 1969, lembrando que nessa época os Estados Unidos e a Rússia estavam em plena Guerra Fria, né? Eles estavam, assim, na corrida espacial. Então, muitos livros de ficção científica foram escritos nessa época, muitos filmes foram feitos nessa época, né? A gente pode até ver Star Wars, foi um grande sucesso, foi ali por aquelas décadas, né, 60, 70 ali. Então a Úrsula vem, mas trazendo assim questões muito interessantes, porque como ela é filha de antropólogos assim, né? Então ela traz muito forte isso. Ela levanta questões sobre a sexualidade nesse livro. Por exemplo, a grande inspiração dela é no taoísmo. O que é o taoísmo, né? Então, vocês lembram daquele símbolo do yin yang? Eu vou colocar aqui em algum lugar. Do yin yang. Então tem um lado preto e um lado escuro. E isso vai permear toda a narrativa do livro da Úrsula. Eu vou dar uma definição mais ou menos aqui, bem superficial, do que é esse yin yang. Feminino, masculino, sombra, luz, noite, dia, baixo, alto, alto, terra, céu, passivo, ativo e assim por diante. Yin e yang não são absolutos, já que um contém semente do outro. O yin do inverno é transformado no yang do verão, e o processo se reverte em uma continuidade incessante. Esse ciclo de idas e vindas também é expresso como contração e expansão. O caractere yin envolve representações para colina, sombras e nuvens, né? E o caractere yang tem raios de sol inclinados, ou uma bandeira drapejando o brilho do sol. No título a gente já vê a mão esquerda da escuridão, e a Úrsula, ela fala, no livro fica muito claro, que a luz é a mão esquerda da escuridão. Então vamos lá para o enredo. Nós temos o personagem do Genli Ai. O Genli Ai, ele vem de um outro planeta para o planeta de Gethen, né? Então, assim, a distância acho que é mais ou menos 16 anos-luz, 17 anos-luz, mais ou menos essa distância do planeta dele. E o planeta dele tem vários outros planetinhas que orbitam, né, que são perto ali dele, né? E eles são regidos pelo Ecumen. Então, o Ecumen é como se fosse a nossa ONU hoje em dia, né? Dá as direções, assim, para esses planetas. E o planeta que o Genli Ai vai é Gethen, né? Também é chamado de inverno. Então fica lá bem distante do planeta dele. E ele chega como enviado, né? Ele é enviado do Ecumen para fazer uma relação ali política com inverno, né? Então nesse planeta inverno, que é chamado de inverno, ou Gethen, nós temos dois polos, vamos dizer assim, dois países, duas regiões. Nós temos Karhide e Urgorin. Karhide e Urgorin. Karhide, ela é mais assim, vamos dizer, mais importante do que Urgorin. Então o Genli Ai vai direto para Karhide. E lá tem um primeiro-ministro chamado Straven. Straven, então, é o primeiro-ministro de Karhide. E ele foi assim, um grande patrocinador do Genli Ai. E ele queria muito que Karhide, né, que Gethen, fizesse parte do Ecumen. Mas logo de cara, assim, a gente já vê que o Genli Ai não gosta muito do Straven, sabe? Ele falou assim, ele tem feições femininas e não sei o que lá. Uma coisa muito importante. Em Gethen, em inverno, todas as pessoas meio que são assim andrógenas. E como é que elas fazem para se reproduzir? Então elas entram no Kemer, o Kemerin, né? O Kemer ou Kemerin.
E aí, nesse Cameron, é como se fosse um cio, vamos dizer assim. Então, nesse período de cio aí, né, eles tomam a forma ou de mulher ou de homem, e aí eles se relacionam, né, e aí acontece toda, né, a reprodução deles. E se um deles toma a forma de mulher, ele fica mulher pelo período de gestação, que o Genliai, ele é homem macho, né, vamos dizer assim, um homem macho. Ele é homem, né, então ele tem todas as suas feições definidas como homem. E o Straven não, o Straven é esse alienígena, assim, então, que ele entra no Kemen, e aí ele toma a feição feminina ou masculina, né? Mas o tempo todo o Genliai vê o Straven com muitas feições femininas, então a gente identifica ali o Straven como um espelho do Yin, né? E o Genliai do Yang ali. E aí começa toda a história, né? Então o Karhide tá ali naquela relação política com o Genliai lá, e aí não acredita muito nisso, então o Genliai depois vai para Orgoren, e aí acontece um monte de coisa. Não vou dar spoiler, mas o começo do livro, o livro é assim, ele é narrado pelo Genliai, ele também é narrado pelo Straven, e tem momentos que ele é como se fosse um registro mitológico ali, né? Então a gente tem contato com as mitologias de Getten. E é muito, muito legal, porque toda essa filosofia do taoísmo está presente nessas histórias que são registradas ali. Então, é muito interessante. Então, vai mudando aí os personagens, né? E quando entra o Straven, para mim, o Straven é o personagem, assim, que eu me apaixonei, assim. Eu gosto muito da narrativa da Úrsula ali, se utilizando do personagem do Straven. E achei super, super, super legal, assim. E aí, lá pelas tantas ali, o Genliai e o Straven vão desenvolver, né, essa relação entre os dois ali, porque o Straven vai sempre apoiar o Genliai, né, apesar do Genliai ter essa antipatia aí pelo Straven. O começo do livro, às vezes, pode parecer um pouco chato, assim, né, pra quem não tá acostumado com ficção científica, nem gosta muito, mas lá pela metade do livro, o livro começa a ficar muito, muito interessante, e assim, todas as informações que foram dadas no começo vai fazer sentido lá na frente, né. Eu participei de uma leitura coletiva desse livro, do blog Literaturice, com a Mel Ferraz. Então, assim, a gente tinha um grupo no Telegram, né? E aí a gente começava a trocar várias informações, assim. E, assim, gente, é muito legal, né, fazer a leitura coletiva, porque a gente vai tendo muitas visões de várias pessoas. E numa dessas foi uma psicóloga falar sobre o livro, e eu achei muito legal. Tem essa questão psicológica. Essa psicóloga, ela trouxe uma coisa muito interessante, porque em Getten, os anos não são contados como, por exemplo, a gente conta 2020, 2021, 2023, lá, né? Não, lá é sempre o ano 1. Então tem muito essa coisa do estar presente. O presente é o mais importante, né? E não tanto o passado contra o futuro. Mas eles vivem totalmente o presente. E essa psicóloga, ela falou muito bem isso, né? Porque às vezes, assim, quando a gente tá muito ansioso, a gente pensa no futuro. A gente tá ansioso por causa do futuro. Ou quando a gente tá em depressão, a gente tá pensando no passado. Então a gente tem muita coisa de pensar no passado e é difícil a gente estar presente, né? Tanto que hoje a gente faz meditação para estar presente. Como eu faço para estar presente? Muita questão do patriotismo também, né? Em Getten ali. Então, assim, a Úrsula levanta muitas questões. Então, ela levanta questões filosóficas, ela levanta questões políticas, ela levanta questões de sexualidade. Até que ponto eu e o outro, né? Qual é a influência desse outro na minha vida? Como esse outro me influencia e me faz ser de uma outra forma. Essa relação humana mesmo é muito interessante, né? E o tempo todo sempre utilizando essa coisa do yin e yang, né? Então o tempo todo tem momentos que ela fala assim, a neve era muito, muito branca, né? Tudo era branco, branco, branco. Então ela usa muito essa palavra branco, branco, branco. De repente ela vai usar outras coisas se referindo à escuridão, né? E eu achei muito interessante. Esse livro é um livro assim que eu super, super recomendo.
É um livro que vai te trazer muitas questões. Eu não consegui abordar tudo, porque assim, minha cabeça ainda tá fervilhando de coisas que esse livro suscitou, assim. Então é muito legal esse tipo de literatura, né, que me faz, assim, pensar muitas coisas, que me faz ir em busca de outros conhecimentos, me faz ir em busca de questionar mesmo a mim mesma como ser humano, né, a minha relação com o outro, o que a relação do Gimli com o Straven, a gente vê um pouco ali como o Straven sendo a escuridão e o Gimli sendo a luz ali, né, mas tendo isso em mente, que não são absolutos, né? A gente tem a semente de um no outro ali, né? Então a gente tem semente do Straven no Gimli e o do Gimli no Straven. Então o tempo todo eles se influenciam, assim, né? E isso é muito, muito legal, né? Então fica a minha dica. A mão esquerda da escuridão.